tiver um problema no laboratório que eu só consigo resolver. Entendeu? Então, por causa dessa emergência, eu vou deixar vocês com Bruna. Bruna, eu peço para você me mandar mensagem assim que você terminar a aula, todo mundo sair, para eu parar a gravação, tá? Que eu entro e parar a gravação. Tá, joia, Lucas. Então, assim, eu não vou interromper a aula, né? Eu não vou ficar vendo, só se os meninos interromperem para mim, que é sempre você que faz a interrupção, né? Às vezes. Isso. Aí, o que eu vou pedir para vocês, meninos? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês abram o áudio e perguntem para a Bruna, viu? Então, não fiquem com vergonha, abram o áudio e falem, ô, Bruna, você pode repetir, eu não entendi tal coisa, que ela com certeza vai repetir para vocês tranquilamente. Isso. Certo? E aí, deixo vocês, então, com Bruna. Amanhã Bruna vai passar uma atividade para vocês entregarem na outra semana, e amanhã hoje dispara a correção da atividade anterior dela, e amanhã dispara a correção da atividade de Camila. Tá bom? Combinado? Então, Combinado. Bruna, boa aula. Obrigada, Boa aula a Lucas. todos, gente. Obrigada. Bom dia, gente. Então, como o Lucas já havia dito, a gente vai dar aula de melhoramento genético clássico. E não fique com vergonha, pode interromper a aula, porque como eu vou estar com a tela fechada, eu não consigo olhar no chat, tá bom? Então, eu vou começar a apresentação aqui para vocês. Só um minutinho. Apareceu aí para todo mundo? Pode enviar no chat, joia. Bom, então vamos começar. A aula de hoje é de melhoramento genético clássico. Deixa eu só ocultar isso aqui. Então, o que seria esse melhoramento genético? O melhoramento genético consiste em selecionar e aprimorar determinadas características das espécies a partir do conhecimento do seu controle genético e também da sua variabilidade. E o melhoramento convencional, ele nada mais é do que a escolha correta de indivíduos para receber a possibilidade de se reproduzir e de transmitir os seus genes para a sua progênie, para os seus descendentes. E esse melhoramento genético clássico ou convencional, ele é um processo que é lento e o resultado se tem a um longo prazo. O slide não quer passar, só um minutinho. Pronto. Então, qual seria o objetivo desse melhoramento genético? É trazer benefícios para a humanidade. Então, existem diversas problemáticas que podem ser beneficiadas com esse melhoramento genético. E um deles é esse crescente aumento da população humana. Então, existe uma necessidade de se aumentar a produção de alimentos e também se ter um aumento da produtividade por área que é utilizada. Então, também se tem uma maior preocupação com o meio ambiente, com a preservação do meio ambiente. Então, esse melhoramento genético, ele vem para trazer algumas soluções para essas problemáticas. E o objetivo do melhoramento genético clássico é aumentar a frequência de alelos que são favoráveis a uma determinada população. No melhoramento genético clássico, não se tem a criação de novos genes, se tem apenas uma reprodução de indivíduos que são selecionados para aumentar a frequência desses alelos em uma determinada população. E esse aumento pode ser tanto da frequência alélica ou também de combinações genéticas que têm um interesse econômico. E as ferramentas utilizadas para o melhoramento genético clássico é nada mais do que a seleção e o cruzamento. Essa figurinha aqui, ela mostra uma estratégia de cruzamento de raças, para se ter a produção de uma raça pura, sintética. Aqui eles utilizam o touro da raça G com a vaca holandesa e se tem cruzamentos sucessivos até a obtenção de uma raça chamada de raça Girolando.
essa raça ela possui características de interesse de ambas as raças, da raça dos seus progenitores, da raça Gi e da raça holandesa. Só um minuto. Pronto. A seleção, como a gente viu na aula anterior, ela pode ser uma seleção natural. A gente viu que a seleção natural é uma sobrevivência e uma reprodução diferencial de indivíduos em uma determinada população. Se tem uma variação herdável nesse valor adaptativo, o que isso quer dizer? Quer dizer que a progênie gerada, ela é que sobrevive e se reproduz na próxima geração. Essa figurinha ficou um pouco apagada, mas aqui é só um processo, demonstrando um processo de seleção natural, em que inicialmente se tem uma população de roedores pretos e brancos, sendo uma predominância maior de roedores brancos, e devido ao processo de seleção natural, esses roedores brancos, eles são mais visualizados pelos predadores. Então, com o passar da geração, a frequência desses genótipos, desses fenótipos de roedores brancos, eles diminuem nessa população à medida que o número de roedores pretos, eles aumentam. Então, esse aqui é o processo de seleção natural. E o que seria um processo de seleção artificial? Seria a escolha de indivíduos, a escolha intencional de indivíduos para a reprodução. E ela é baseada nas características que se tem interesse. Então, o homem escolhe as características de interesse, que pode ser características fenotípicas ou genotípicas, e então seleciona esses indivíduos para o cruzamento. Um grande exemplo é a produção de raças de cães. Todas elas são feitas através de cruzamento entre raças, até se ter uma linhagem em que os indivíduos apresentam aquelas mesmas características nos seus descendentes, e todos esses cruzamentos foram provenientes do lobo cinzento, que é o lobo ancestral. O início da seleção natural ela ocorreu há mais de 10 mil anos. Ela começou pela mudança de hábitos do homem, de hábito nômade para sua fixação à beira de grandes rios. Foi quando se teve o início da domesticação de plantas e de animais, e também teve o início da agricultura. E o melhoramento nessa época ela ocorreu através de seleção de grãos de plantas que eram aparentemente superiores a outras. Então, esses grãos selecionados, eles eram utilizados para a produção de novas plantas, e mesmo nessa época, sem entender da genética, se esperava-se que as plantas provenientes dessas sementes, elas apresentassem as características semelhantes àquelas plantas que lhe deram origem. Mas foi no século XIX, após os estudos realizados por Mendel, que a humanidade começou a entender os mecanismos que estão envolvidos nesses processos de seleção artificial. Mendel ele descobriu como as bases genéticas são passadas de uma geração para outra, e assim foi possível estudos da manipulação dessa hereditariedade. E então, o melhoramento de plantas, o melhoramento e o desenvolvimento de novas plantas foram possíveis a partir desses estudos de Mendel. Os seus estudos, como quem já pegou genética sabe, que ele começou fazendo o cruzamento, né, de ervilhas, e assim ele começou a identificar como essas características eram passadas de geração a geração. Como está, então, esse processo de seleção artificial hoje? Hoje se tem diversas estratégias de melhoramento genético, como cruzamento planejado, mutações induzidas e também seleção assistida. E existem inúmeras técnicas de seleção artificial que estão aplicadas atualmente, tanto para animais como para plantas. Para animais, nós temos transferências de embriões, fertilização de embriões, fertilização in vitro, clonagem e transgenia, entre outros também, entre outras técnicas. E para plantas, nós temos principalmente cultura de tecidos, fusão de protoplastos e também transgenia. Aqui nós temos uma linha do tempo com a evolução do melhoramento genético em plantas. Temos aqui há 10 mil anos antes de Cristo, que foi aquilo que eu disse, que foi na época do início da agricultura, com aquela seleção de sementes de plantas aparentemente superiores. Em 1866, se teve os estudos de Mendel com as ervilhas, e
No ano 1900, nós começamos, então, o melhoramento genético convencional ou clássico, que é o que a gente vai estudar nessa aula, mas a partir daí se teve uma evolução desses processos de melhoramento, como melhoramento por mutação, houve também a descoberta da estrutura do DNA, houve, então, posteriormente, técnicas de sequenciamento desse material genético, e foi em 83 que os primeiros vegetais transgênicos foram produzidos. E nos anos 90 se teve a seleção assistida por marcadores moleculares, e a primeira técnica de edição genética foi feita no ano de 1996. E atualmente a técnica mais discutida atualmente é essa técnica de CRISPR-Cas9, que foi desenvolvida por duas pesquisadoras que ganhou o Prêmio Nobel no ano passado. Então, essa técnica foi desenvolvida em 2013 com o cultivo das primeiras plantas vegetais que teve um melhoramento por essa técnica. E o melhorista, ele é o profissional, então, que vai fazer esse melhoramento genético. Então, esse melhorista, ele vai conduzir o programa de melhoramento em uma instituição de pesquisa. Então, compete a esse melhorista buscar a variabilidade das características que serão trabalhadas. Ele também compete a ele multiplicar esses genótipos que foram selecionados e também estabelecer parcerias com outros profissionais que têm conhecimentos de biologia, de química, de genética, de estatística. Então, é o melhorista que faz esse intercâmbio de conhecimentos. As bases genéticas do melhoramento, desse melhoramento clássico, ele se baseia no tipo de reprodução que se tem um indivíduo. Nas plantas, a reprodução ela pode ser assexuada ou pode ser sexuada. Na reprodução assexuada, nós temos a propagação vegetativa, como ocorre na cana-de-açúcar, e também a reprodução por apoxmisia, que o embrião é formado sem a união dos gametas feminino e do gameta masculino. Já na reprodução sexuada, nós temos a reprodução autógama, em que maior do que 95% dos cruzamentos é feito por autofecundação, ou seja, a planta se tem uma autopolinização. E na reprodução alógama é que se tem preferencialmente a polinização cruzada entre as plantas. E nos animais nós só temos a reprodução sexuada, que é feita por fecundação cruzada. Primeiramente, nós vamos falar, então, do melhoramento clássico de plantas. O melhoramento de plantas, ele é considerado uma das maiores colaborações da ciência para a agricultura, e como eu já havia dito, essa prática existe há mais de 10 mil anos, e ela vem sendo aperfeiçoada ao longo do tempo. A exemplo disso, nós temos o milho que conhecemos hoje. Ele é resultado de um longo processo de seleção que foi realizada pelo homem. Esse milho, ele é originado desse ancestral silvestre, que é o tiocinto. Esse tiocinto é uma gramínea selvagem, e há evidências de que esse processo de aperfeiçoamento ocorreu há mais de 9 mil anos e começou no México. Essa variedade que a gente tem hoje, ela é resultado dessa seleção de variedades que foram mais promissoras para o cultivo, então deu origem a esse milho primitivo. Esse milho primitivo é o ancestral do milho que conhecemos hoje. Esse melhoramento de plantas é uma ciência aplicada à modificação de determinadas características herdáveis desse vegetal, características herdáveis, de modo a satisfazer a necessidade humana. Então, o melhorista, ele tem em mente essa planta que seria ideal, que combina o número máximo de características desejáveis, como resistência a doenças e insetos, tolerância ao calor, a salinidade do solo ou geadas também, o tamanho dessa planta, o seu formato, o tempo de maturação apropriados. Então, fica aqui uma questão. Essa adubação, se a gente utilizar uma adubação excessiva, intensa,
que resulta em uma planta que é mais produtiva, ela seria considerada um melhoramento de plantas? A resposta é que não, porque isso não constitui uma prática de melhoramento, porque a adubação não é uma característica herdável. Então, o melhoramento ele é baseado nas características que podem ser passadas do pai, né, do parental, para a sua progênie. Essa figurinha aqui mostra um exemplo de melhoramento genético clássico, utilizando um cultivar cafeeiro. Nós temos aqui, primeiramente, a seleção de plantas, a seleção dessas plantas do cafeeiro, que darão origem a seus descendentes, que irão fazer o cruzamento, que elas possuem as características que são desejáveis. Então, se tem um cultivo dessas plantas, se tem um cruzamento dessas plantas entre si, para a formação de mudas, se tem a avaliação dessas mudas resultantes desses cruzamentos, se elas apresentam as características desejáveis. Então, novos cruzamentos são realizados para avaliar os descendentes, para ver se essas características desejáveis foram fixadas, e quando isso ocorre, se tem um plantio no campo e a produção de sementes é feita dessa nova cultivar. Esse novo cultivar, ele precisa ser registrado para poder ser distribuído aos produtores. Então, é assim que surge esse processo. Está bem simplificado nessa figura, normalmente demora muitos anos, mas é assim que surge um novo cultivar que é distribuído para os produtores rurais. Quais seriam, então, as contribuições do melhoramento de plantas para a agricultura? No Brasil, nós somos um dos maiores produtores de grãos no mundo, e esse melhoramento contribui para a maior produtividade e para a qualidade desses grãos. O Conab trouxe que em 2021, esse ano, a produção de grãos aqui no país ficou estimada em 271,7 milhões de toneladas. E uma outra contribuição desse melhoramento genético que não tem tanto impacto quanto esse melhoramento de grãos, mas é a produção de frutas sem sementes, como a produção de uma melancia da variedade Styler, que é uma melancia extremamente doce e que não contém sementes, e também dessa variedade de uva, que não possui sementes e possui características bem agradáveis ao paladar. O melhoramento genético clássico, ele precisa que se tenha uma grande variabilidade genética dentro de uma população. Essa variabilidade genética, ela mede a tendência dos diferentes alelos de um mesmo gene que variam entre si em uma dada população. E as principais fontes de variabilidade são a mutação. Essa mutação ela é fundamental para esse melhoramento, cujo o sucesso ela depende dessa existência de variabilidade, como é o melhoramento genético clássico. E um exemplo dessa mutação é a mutação somática, que ocorre em estados já avançados do desenvolvimento da planta. Um grande exemplo desse melhoramento, dessa mutação somática, é a laranja Bahia, que é conhecida aqui para a gente como a laranja de umbigo. Essa é uma mutação somática espontânea que ocorre na laranjeira seleta. E esse fruto, ele não possui semente, é uma fruta extremamente doce também, e agradável. E a propagação, ela ocorre por propagação vegetativa, uma vez que a mutação ocorre em estágio avançado do desenvolvimento e que essa planta também, esse fruto, não possui sementes. E um outro fator, uma outra fonte de variabilidade genética é a recombinação genética. Nessa recombinação, nada mais é do que a troca aleatória de material genético entre o cromossomo paterno e materno durante o processo de meiose, e assim como a mutação, essa recombinação genética, ela vai contribuir para a diversidade genética de uma determinada população, e é uma fonte de variação evolutiva. Existem diversos centros de diversidades. Esses centros de diversidades foram estabelecidos por Vavilov,
E o que seriam esses centros de diversidade? Eles são áreas geográficas onde um grupo de plantas que foram domesticadas ou não se desenvolveram inicialmente as suas características distintivas, ou seja, são os locais onde essas espécies de plantas se originaram e também se evoluíram. Vavilov, ele estabeleceu primeiramente 8 centros de diversidade, entretanto, atualmente, esse centro indo-malaio, ele foi subdividido em 2, e o sul-americano, ele foi subdividido em 3. Então, atualmente, nós temos 12 centros de diversidade de plantas. E qual seria a importância desse centro de diversidade? Seriam áreas ecológicas de proteção e de conservação, e também uma área de melhoramento para o aproveitamento dessa variabilidade. Então, é uma fonte de recursos genéticos, esses centros de diversidade. E os bancos de germoplasmas também são lugares que conservam material genético de uma determinada espécie. Então, nesses bancos de germoplasma, são encontradas toda a variabilidade genética de uma determinada espécie. Ela é uma fonte importante de diversidade genética também, que pode ser empregada para o melhoramento das plantas. E a partir desse banco de germoplasma, são encontradas características para o melhoramento das plantas, como cultivares cada vez mais produtivas e adaptadas a diferentes ambientes e também a diversidades. No Brasil, nós temos um banco de germoplasma da Embrapa, que é mostrado aqui nessa figurinha. As plantas, elas são preservadas em tubos de ensaio contendo um meio de cultura. Vamos falar um pouco agora do melhoramento de espécies autógamas, que são aquelas plantas que fazem a autofecundação, a autopolinização. Dentre essas plantas, nós temos os principais cultivares: ervilhas, amendoim, feijão, o arroz e o café. Essas daqui são exemplos de plantas autógamas que podem ser utilizadas para esse processo de melhoramento. Então, como eu já havia dito, essas plantas autógamas, elas se reproduzem preferencialmente por autopolinização. Então, essa autopolinização, essa autofecundação, como é mostrada aqui nessa figura de uma planta hermafrodita, no qual se tem, na mesma planta, nós temos os órgãos reprodutores masculinos e femininos, e essa autopolinização, essa sucessiva autofecundação, ela leva à produção de plantas apenas homozigóticas. A variabilidade genética, então, nessas plantas, ela ocorre devido à presença de diferentes genótipos homozigotos. A heterozigose, ela só ocorre quando se tem uma fecundação cruzada, mas essa heterozigose, ela vai desaparecendo à medida que as autofecundações, elas vão sendo realizadas ao longo das gerações. Vamos falar desse processo de melhoramento das espécies autógamas, falando então da seleção massal, que essa seleção massal é uma prática de melhoramento que é utilizada desde a antiguidade, e essa seleção massal nada mais é do que a escolha das plantas com as melhores características que darão origem à geração seguinte. Então, a população inicial é avaliada, e o número de plantas ela é selecionada com base no seu fenótipo. Na seleção massal positiva, se tem a seleção dos tipos desejáveis, das plantas que têm as características desejáveis, e na seleção massal negativa, se tem a eliminação das plantas que têm as características indesejáveis. O objetivo dessa seleção massal é melhorar o nível geral da população, pela essa seleção e reunião desses genótipos que são considerados superiores, e a seleção, nesse processo é feita a seleção de várias plantas para formar uma população, e ela é fundamentada apenas no fenótipo desses indivíduos.
Então, realiza-se apenas a seleção desses indivíduos que são considerados melhores através da eliminação daqueles que são considerados piores. Essa técnica ela é eficiente para características de alta herdabilidade. Ele é um método que é pouco utilizado isoladamente. No entanto, ele é um método que é importante para o melhoramento de variedades locais em regiões agrícolas menos desenvolvidas e em populações de plantas que foram pouco melhoradas ao longo do tempo. Esse esqueminha aqui mostra como ocorre esse método de população massal, ou também chamada de população de Buck. Se tem, como eu já havia dito, a seleção de plantas com base em seus critérios visuais, que foram pré-determinados, seleciona-se essas plantas e coletam as suas sementes. E essas sementes, elas são semeadas, são misturadas e são semeadas para formar uma população da geração seguinte. Então, se inicia-se um plantio em uma área suficientemente grande de alguns milhares de plantas. Aqui nós temos 3 gerações dessa população Buck. Aqui nós temos na F1. Então, dessa F1, se tem a coleta dessas plantas, a seleção dessas plantas que têm características superiores. As suas sementes, elas são misturadas e semeadas para a geração da geração seguinte, no caso a F2, e o mesmo ocorre para a seleção dos indivíduos que irão compor a geração F3. Então, nessas 3 primeiras gerações, procura-se selecionar as características de alta herdabilidade, como o porte da planta, a sua arquitetura e também o seu ciclo vegetativo. Então, após a 4ª geração, as linhagens, então, elas podem ser selecionadas individualmente para formar uma nova linhagem. Então, se coleta uma dessas plantas e se tem a sua propagação em poucas repetições em um local pequeno. Então, posteriormente, é feito um ensaio de produção preliminar, em que se tem poucas repetições, se tendo 2 ou 3 locais de plantio dessas plantas, então se começa a propagar essa nova variedade. E nos ensaios de produção se tem muitas repetições dessas plantas em vários locais, e assim nós temos a nova variedade que pode ser certificada e comercializada para os produtores agrícolas. Qual seria, então, a aplicação dessas técnicas? Seria para o melhoramento de uma variedades indígenas ou nativas. Ele é um método rápido, que não tem a necessidade de muitos testes, e ela pode ser utilizada para a soja ou para o feijão, por exemplo. E as vantagens seria porque ela é de baixo custo e a técnica é relativamente rápida, e as desvantagens é que ela não é útil para a seleção de características que é de baixa herdabilidade, e não se sabe se a planta selecionada dessa nova variedade, elas estão em homozigose ou em heterozigose, e também não se sabe se os fenótipos superiores, eles se apresentam assim superiores por causa da carga genética ou se tem algum fator ambiental envolvido. Um outro método que pode ser utilizado para essas plantas autónomas seria o método genealógico ou pedigree. Nesse processo se tem a seleção individual de plantas em uma população que é segregante. Se tem nesse processo uma avaliação de cada progênie separadamente, que é diferente da população massal, no qual se tem a seleção das plantas, mas se tem uma mistura daquelas sementes para formar a população. Aqui não, aqui cada progênie é avaliada separadamente. E a seleção aqui é praticada com base no genótipo dos indivíduos, porque ele vai avaliar os descendentes. Então, por isso que a seleção ela é baseada no genótipo, que também é o contrário da seleção massal, que somente é baseada nas características fenotípicas das plantas selecionadas. Nesse método, se é necessário conhecimento de toda a genealogia da planta, de toda a sua origem, e as melhores plantas, elas
podem possuir algum ancestral comum. Por isso que é importante saber todo o conhecimento dessa sua genealogia. E essa técnica ela demanda muita dedicação e conhecimento do melhorista e também precisa de um acompanhamento direto nas suas atividades no campo, que é diferente também da seleção massal, que é um processo muito mais simples. Qual seria, então, o princípio desse método genealógico? Que seria, então, a seleção de plantas individuais, começando essa seleção a partir da F2, com a avaliação dessa progênie, cada progênie separadamente. E o registro da genealogia de cada planta, ela começa a partir desse primeiro processo de seleção. Então, ela já começa na F2. E assim permite estabelecer o grau de parentesco dessas linhagens de plantas que serão selecionadas. Aqui nós temos, voltando aqui nós temos o cruzamento parental, nós temos a F1 e aqui nós temos a F2. Então, a partir da F2 que se tem a seleção dessas plantas fenotipicamente superiores e essas plantas são colhidas separadamente. Então, cada planta selecionada na F2, ela é produzida em fileiras, ela é cultivada em fileiras para a formação da F3. Então, essas plantas em fileiras, elas são, cada fileira nós temos um cultivar, uma planta que foi selecionada, e nessa F3 também se tem a seleção das plantas que tiveram as características, as melhores características, e também ocorre pela seleção individual. Aqui nós não selecionamos um por fileira, nós fazemos novamente uma seleção individual, principalmente devido a essa variação da progênie. Então, as características superiores, elas podem ser encontradas em qualquer uma dessas fileiras. Desses indivíduos que são selecionados da F3, novamente é feito o cultivo em fileira para a formação da geração F4. Nesse caso, foram selecionadas duas plantas provenientes de uma mesma planta original, e aqui, essa daqui foi eliminada, essas duas foram eliminadas nessa seleção. Na F4, então, as plantas, elas já possuem um alto índice de homozigose, essas plantas geradas aqui na F4 já têm aproximadamente 90% de homozigose, e a seleção aqui, a partir da F4, ela ocorre pelas suas características de uniformidade da sua transferência para as suas progênies. Então, já não é mais selecionadas as plantas com as características superiores, mas sim a sua capacidade de transmitir essas características para a sua progênie. Como eu já havia dito, essa seleção a partir da F4 é feita principalmente com base no comportamento das progênies, não é feita mais a avaliação individual das plantas, então selecionadas as linhagens que são mais uniformes, que produzem descendentes que são uniformes, e assim, a partir da F6, a gente já pode ser considerado uma nova variedade que pode, então, ser certificada e comercializada. Quais seriam, então, as vantagens desse método genealógico? As vantagens é permitir o descarte de plantas inferiores em gerações precoces, ela permite o controle do grau de parentesco entre as seleções, ela também permite a utilização dos dados dos estudos genéticos, que pode ser utilizados dessas plantas, se tem um menor número de linhagens puras para os ensaios de competição que são feitos posteriormente durante a seleção de cada variedade. E as desvantagens é que é um processo demorado, se tem basicamente uma geração por ano, se exige uma elevada demanda de mão de obra e também de tempo no campo, pode-se ter eventuais perdas de genótipos superiores, porque algumas características elas são eliminadas nesse processo de seleção, e se tem a necessidade de profissionais que são experientes. Vamos falar um pouco agora do melhoramento clássico de animais.
No melhoramento clássico de animais, se tem a obtenção de indivíduos com características desejadas, indivíduos que são mais adaptados às condições ambientais, e o método de seleção, ela pode ocorrer pela seleção fenotípica, seleção de vários caracteres, e também pela seleção e pela performance desses animais. Aqui nós temos o gado, que é um dos principais animais que passam por esse processo de seleção de melhoramento. Os animais, eles foram domesticados pelos homens em tempos bem primórdios, né, da humanidade. Aqui nós temos essas figuras, essas pinturas rupestres que mostram esse processo de domesticação. Nós temos essa figura aqui de 8.000 anos antes de Cristo, já mostrando o homem domando esses animais. E aqui nós temos uma pintura do Egito Antigo, mostrando também já essa domesticação desses animais. E quais seriam as ferramentas desse melhoramento clássico de animais? As ferramentas nada mais é do que seleção e acasalamento. No processo de seleção, a gente vai tomar a decisão de quais indivíduos de uma geração serão mantidos para pais e dessas formas contribuirão com seus genes para a geração seguinte. E essa decisão permite que os melhores indivíduos de uma geração sejam pais na geração subsequente. Então, significa proporcionar diferentes taxas reprodutivas em diferentes genótipos. E nos tipos de acasalamento, nós temos a endogamia e o cruzamento entre os animais. Na endogamia, nós temos o acasalamento entre indivíduos aparentados. Nesse processo de endogamia, nós temos um aumento da homozigose e a formação de linhagens consanguíneas distintas, que são consideradas as raças. Já no cruzamento, se tem o cruzamento, né, o acasalamento entre raças ou grupamentos genéticos que são diferentes. No cruzamento, se tem a obtenção do vigor híbrido ou da heterose, e as características, elas são complementares, devido à presença de diferentes efeitos paternos e maternos nos caracteres de interesse. Esses princípios básicos de melhoramento genético são aplicados a espécies domésticas, como os bovinos, os ovinos, os caprinos, os suínos e também as aves. O melhoramento clássico de animais, eles podem trazer melhorias para os rebanhos tropicais, como é o caso aqui no Brasil. Esses rebanhos, normalmente, eles podem apresentar baixa produtividade, um baixo valor genético da população, eles também se encontram em condições ambientais adversas e também estão em ambientes mais propícios para o desenvolvimento de pragas e parasitas. Falando de como se ocorrem essas características fenotípicas, nós já sabemos que o fenótipo, ele depende tanto do genótipo quanto do ambiente. As características monogênicas, elas são gerenciadas por um único gene e é pouco influenciada pelos fatores ambientais. Um exemplo de características monogênicas, nós temos a cor da pelagem dos animais. Já as características quantitativas, elas são caracterizadas pela influência de muitos genes e também elas são determinadas pela interação desses genes que estão envolvidos nessa característica. E, além disso, os fatores ambientais, eles são necessários para que esses genes sejam expressos com significância. Já na interação genótipo-ambiente, o fenótipo, ele além do genótipo, ele depende do ambiente em que esse animal vive. Então, mesmo um conjunto de genes, ele pode responder de diferentes formas, a depender da região e dos fatores ambientais que são predominantes em cada uma delas. Isso, então, é chamado de interação genótipo-ambiente. E a herdabilidade nada mais é do que a proporção da variância genética sobre a variância fenotípica total, e essa herdabilidade expressa por H ao quadrado é expressa pelo grau de correspondência entre o fenótipo e o genótipo. Um exemplo disso
é uma herdabilidade de uma característica. Se ela for de 0,9, ela corresponde a uma herdabilidade de 90%. Então, apenas 10% do fenótipo, ela depende do ambiente em que esse animal se encontra. Já com a herdabilidade de uma característica de 0,10, ela corresponde a 10% de herdabilidade. Então, cerca de 90% do fenótipo, ele depende do ambiente. Então, a gente pode ver que quanto maior a herdabilidade, menor a influência dos fatores ambientais em uma determinada característica. E o objetivo do melhoramento genético animal seria, então, aumentar a frequência dos genes desejáveis ou de combinações genéticas em uma determinada população, umas características que sejam boas, ou então diminuir a frequência de genes que são indesejáveis. Então, se tem a seleção de indivíduos para maximizar a produção nas condições ambientais existentes. Um exemplo é a galinha, que as espécies selvagens elas produziam cerca de 30 ovos por ano, e as raças que são utilizadas comercialmente atualmente, ela produz basicamente um ovo por dia. Um outro exemplo é a produção, né, de carne pelos animais, pelos bovinos, e esse melhoramento genético ele visa aumentar as taxas de crescimento dos animais e também de sua musculatura e diminuir também a gordura. E um outro exemplo de melhoramento genético clássico é a produção dessas raças, dessa raça de ovelha, que é uma raça morada nova, que é uma raça de ovelha sem lã, que é adaptada às condições ambientais da caatinga. Ela é uma espécie, uma raça cultivada no Ceará. E esses animais, eles são explorados para a produção de carne e também de couro. O seu couro, ele é de alta qualidade. Então, gente, é isso a aula de hoje. E aí, gente, tudo bem? Ficou alguma dúvida? Ninguém interrompeu a aula, fiquei esperando. Pronto, tá todo mundo falando que tá tudo bem, tudo certo. Nada, Natália. Então é isso, gente. Eu vou passar a atividade para vocês. Deixa eu só tirar aqui a apresentação. Eu vou deixar com vocês a aula amanhã. Lucas tinha dado a ideia de fazer um mapa mental, mapa genético, estou com genético na cabeça, fazer um mapa mental da aula de hoje, porque ela é diferente da aula anterior. Como vocês viram na aula anterior, a gente poderia fazer algumas questões de cálculo. Nessa outra aula, ela já é mais beber água, que minha voz já falhou. Como essa aula ela é mais teórica, eu vou pedir para vocês fazerem um mapa mental, tipo um resumo dessa aula de hoje. Tudo bem? Ou foi ideia de Lucas? Leomax está aqui falando mapa mental, não. Mas foi uma ideia de Lucas. Eu achei interessante, porque vocês pegam algumas características, algumas partes que são mais importantes, que vocês conseguiram enxergar da aula de hoje, e faz a atividade. Isso. A atividade seria essa. Tudo bem para vocês? O prazo, eu acredito que seja até a próxima aula de Lucas. Certo? A pesca, não sei, eu teria que conversar com ele. Poderia ser a pesca que a gente já faz. Eu vou conversar com o Lucas, que vocês deram a ideia de fazer a pesca. Tudo bem? Ninguém quer conversar comigo? Só pelo chat mesmo. Mas a gente deixa acertado que vai fazer esse mapa mental. Certo? Aí, se houver alguma alteração, eu coloco lá na atividade para vocês. A descrição da atividade.
É porque o resumo é como se fosse a pesca, né? Que a gente já faz. Sim, sim. Mas é porque a pesca, eu não sei se Lucas envolve mais de um assunto. É um assunto por aula, então a gente É um assunto teria por que fazer, aula? a gente teria que fazer uma pesca da sua aula aqui, de hoje. Entendi, entendi. É porque na aula anterior ele fazia a pesca ao final de algumas aulas. A última matéria que eu peguei com o Lucas. Não era pesca de todas as aulas, não. Então fica combinado assim, gente. Eu vou deixar as instruções lá na aula amanhã, lá no Classroom amanhã, e a gente pode ir conversando por lá. Tá joia? Obrigada, Bruna, pela aula. Nada, gente. Beijão. Então fica combinado assim. Tchau, tchau. Tchau, Bruna.